Se você investe em CDB, LCI e LCA achando que está seguro pelo FGC, as regras mudaram e o jeito que você investe não será mais o mesmo. Olá pessoal, aqui na Fone é Pedro Guedes, sou economista da Escola IZT e hoje vamos falar sobre as novas regras que estão vigentes no FGC que tiveram alteração nos últimos dias. O Fundo Garantidor de Crédito, mais conhecido como FGC, é como se fosse um seguro para produtos bancários como CDBs, LCIs, LCAs e até mesmo poupança. Só que recentemente o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, adotou novas regras que os bancos devem adotar dentro do FGC. As novas regras começam a valer a partir de 1º de junho de 2026 e vão impactar CDBs, LCIs, LCAs e até a poupança. O objetivo dessas novas mudanças é proteger que os bancos evitem emissão de títulos com risco excessivo e, no geral, proteger o sistema financeiro nacional. Então vamos entender o que mudou. Anota que é muito importante o conteúdo de hoje. Primeiro, a chamada contribuição adicional que os bancos mais arriscados pagam para o FGC teve uma mudança. Ela dobrou. Antigamente, os bancos arriscados pagavam 0,1% nessa cobrança adicional. Agora, vai para 0,2%. Só que não foi só isso. O gatilho para começar a cobrar essa taxa foi antecipado. Antigamente, ela só era exigida quando os bancos atingissem 75% do limite de referência do FGC. Só que agora, esse valor foi para 60%, ou seja, 15% abaixo. E aí você deve estar com aquela grande pergunta: o que é limite de referência? Para você entender o que é limite de referência, você tem que imaginar uma régua para medir até onde os bancos podem captar sem comprometer a segurança do FGC. E aí, quando o banco vai captando e chega muito perto desse limite, que antigamente era 75 e agora virou 60, mostra que ele está dependendo muito do FGC para captar. Se não falar aquelas promessas de CDBs com rentabilidades extraordinárias, como 140, 150, 22,5% de rentabilidade ao ano. Provavelmente você sabe de que banco eu esteja falando, mas já a gente comenta sobre ele. Só que fica aquele velho ponto: quanto maior o banco depende do FGC para captar, maior a insegurança que o sistema financeiro nacional está exposto. E dando um exemplo prático para que você entenda melhor, imagine um banco que tem um valor de referência de R$1 bilhão. E esse valor de referência é o próprio FGC que calcula de acordo com a saúde e tamanho do banco e quanto de patrimônio ele tem. Só que esse banco, ele capta 600 milhões. 600 milhões, quando a gente vai comparar com um bi, é 60%. E aí, a partir desses 600 milhões, qualquer coisa acima que ele captar, ele não vai ter que contribuir com 0,1%. Agora, ele vai contribuir com 0,2% em cima das captações. Antigamente, era quando chegava a 75%. Ou seja, nesse mesmo exemplo que o banco tinha um valor de referência de 1 bi, quando ele captasse 750 milhões, ele contribuía 0,1% depois dos 750 milhões. Agora, com a nova regra, nesse exemplo de 1 bi, se ele capta 600 milhões, ele começa a contribuir 0,2% em cima dessas captações que ele fizer acima dos 60%. Isso quer dizer que, na prática, o banco vai deixar mais dinheiro com o FGC. Se o banco vai deixar mais dinheiro com o FGC, ele não vai conseguir fazer aquelas emissões com rentabilidades astronômicas. Afinal, lembra que o banco ele ganha dinheiro com spread. Ou seja, ele pega seu dinheiro que você coloca ali no CDB de liquidez diária, pagando 100% do CDI. Hoje está batendo 15% ao ano. Então, basicamente, o banco ele precisa te pagar 15% ao ano, só que ele empresta ali para o teu amigo para comprar um carro, para comprar uma van, sei lá, para comprar qualquer coisa. Ele empresta uma taxa de 22%, por exemplo, a taxa do empréstimo. Então, como é que o banco ganha dinheiro? Basicamente, 22 menos 15 nesse exemplo que eu trouxe, que dá 7%. Então, o lucro do banco é esse 7%. E aí ele vai ter que pagar a taxa, vai ter que pagar imposto, e aí esse lucro reduz. Enfim, vamos imaginar aqui para 5%, vira o lucro do banco. O banco ali tem 5%, né? Esse seria o lucro do banco. Aí, imagina que o banco quer atrair novos investidores. O que é que ele poderia fazer? Ele poderia emprestar dinheiro para quem quer comprar uma casa, para quem quer pegar dinheiro emprestado. Enfim, há uma taxa de, por exemplo, 30% ao ano. Isso vai dar uma margem de 15% frente à captação do banco. Só que o banco para e pensa, cara, 15% de spread, né? Ou seja, eu estou pagando para o investidor 15% ao ano, é o quanto eu pago aqui no CDB de liquidez diária dele, e eu estou emprestando ali para o João da padaria para ele botar no negócio dele a 30%. Ou seja, tem 15% no meio do caminho de spread, de diferença que o banco está ganhando de lucro. Aí ele para e pensa e diz assim, mas será que eu posso fazer mais captação? Como é que eu posso atrair mais investidor? Aí ele para e pensa e diz, em vez de eu oferecer 100% no CDB, eu vou colocar 130, 140, 120, e aí ele vai pagar 18, 19, e ainda fica um lucro considerável, porque ele está recebendo do seu João ali da padaria 30 de juros e está pagando para o investidor ali 19. 19 para 30 fica uma rentabilidade ali de 11%. Nós foi uma rentabilidade grande ali no meio do caminho, vai ter que pagar impostos, como eu disse, enfim, mas fica uma rentabilidade grande. E é dessa forma que o Banco Master faz. Ele empresta dinheiro em aplicações muito arriscadas, que
que vai dar um retorno para ele grande, e é por isso que ele consegue oferecer um prêmio muito grande ali para o investidor, como os CDBs de 120%, 130%. E a outra mudança atinge os bancos que estão bem alavancados. Se o valor garantido pelo FGC ultrapassar 10 vezes o patrimônio líquido do banco, todo o excedente que passar esses 10 vezes o patrimônio líquido terá que ser investido em títulos públicos. Isso faz com que o banco tenha um desestímulo ali para estar nessa relação patrimônio líquido em relação à cobertura do banco. Ele fala, cara, se eu tiver mais de 10 vezes o patrimônio líquido que eu estou garantido pelo FGC, eu não vou conseguir emprestar esse dinheiro para receber aquele juros maravilhoso. Eu vou ter que aplicar em Tesouro Selic, não faz sentido eu estar alavancando muito o meu patrimônio. Essa foi mais uma mudança que impacta, como eu disse, principalmente os bancos mais alavancados. Só que essas mudanças, elas não surgiram do nada. Elas surgiram a partir daquele escândalo que a gente teve alguns meses atrás, falando que o Banco Master podia quebrar e ia drenar boa parte dos depósitos do FGC. Se você não sabe nada do que aconteceu, aqui no nosso canal eu tenho esse vídeo aqui, ó, Banco Master vai quebrar, o que vai acontecer com seus CDBs. Então dá uma olhada nesse vídeo e tem toda a explicação do que aconteceu com o Banco Master, que foi ele que originou todas essas mudanças no FGC. E o que acontecia no caso do Banco Master, que ele oferecia CDBs de rentabilidades de 150, 160, 22,5 pré-fixado, e quando era vendido para o investidor, era vendido sempre com aquela história: ah, mas tem o FGC se quebrar. Então sempre usava o FGC como desculpa. Então Pedro, que é investidor, foi lá e colocou dinheiro no Banco Master. Boa parte desse dinheiro que o Banco Master recebia, ele simplesmente aplicava em ações e precatórios, que de fato é um investimento arriscado. Até mesmo em debêntures de empresas arriscadas ele colocava. Por isso que ele conseguia uma rentabilidade tão grande. Então o Banco Master comprava um precatório e pagava aqueles 30%, como eu havia dito, que é uma rentabilidade muito astronômica, muito acima do que um empréstimo normal que o Itaú te faz ou qualquer outro banco te faz. E dessa forma, ele conseguia me oferecer, né, que sou investidor, 140, 150 do CDI, porque ele conseguia uma diferença muito grande. Só que lembra, se ele está investindo em precatórios, debêntures de empresas arriscadas, o risco de a empresa não pagar é alto. Se a empresa não paga o Banco Master não vai ter dinheiro para me pagar. A expectativa a partir de agora é que basicamente os bancos eles fiquem mais cautelosos a partir de 1º de junho de 2026 nas suas emissões de CDBs, LCIs e LCAs. Pode ser que aquelas rentabilidades astronômicas de 120, 130, 150, 160, elas não venham aparecer mais para o investidor. E aí você pode estar pensando, ah, mas o investidor vai sair perdendo porque vai ter menos rentabilidade. Olha, no final do dia eu diria que não, porque os investidores não compram só títulos de bancos arriscados, mas eles compram títulos de bancos seguros. E acaba que isso vai fortalecer mais o FGC e, consequentemente, fortalece todos os investidores. A minha opinião quanto a isso é que eu acredito que é muito provável que os bancos podem até ter uma redução da taxa dos CDBs que eles emprestam, né? Enfim, mas eu acho que tem dois pontos aí que a gente precisa se atentar. Primeiro é em relação ao ciclo econômico e taxa de juros. Se a gente tiver uma Selic de 6%, 5%, 7%, eu diria que é possível a gente ver bancos ali emitindo 130, 136, 140 do CDI. Então esse é o primeiro ponto. Com a Selic mais baixa, pode ser sim que os bancos continuem emitindo CDBs nessa taxa. E o segundo ponto é que o banco pode continuar emitindo nessa taxa com taxa de juros mais alta, com Selic mais alta. Só que aí ele vai perder, ele vai ter que comprimir a sua margem. Então, se o banco estiver disposto a comprimir sua margem de lucro para captar mais, vai continuar do mesmo jeito. E segundo é que se a Selic estiver baixa, o banco pode fazer emissão a taxas absurdas do mesmo jeito. Não sei se vocês se lembram, mas na pandemia, o Banco Master ali, quando a Selic estava 2%, 3%, estava emitindo o CDB pré-fixado a 11%. O pessoal olhava e falava, meu Deus do céu, Selic a 3% e o banco uma taxa de 11%, vai quebrar. Só que hoje, com a Selic a 15%, você olha e diz, cara, 11% é tão pouquinho, eu nem quero isso aqui. Então note que depende muito do ciclo de juros, do momento que o Brasil está vivendo, para a gente falar alguma coisa sobre isso. E vale lembrar que se você não conhece o FGC, ele protege ali 250 mil reais que você tenha no banco, seja em CDB, LCI, LCA, conta corrente, poupança, enfim, que você tenha no banco por CPF, por instituição bancária, em até 4 instituições bancárias, que isso totaliza R$1 milhão. Ou seja, você tem 250 mil no Banco do Brasil, na Caixa, no Itaú e no C6, você está protegido, caso os 4 venham a quebrar. Pedro, você tem mais 250 mil no Banco BMG. Se os 5 quebrarem, só os 4 primeiros você está protegido, os 4 primeiros que quebrarem. Porque se os 4 primeiros quebram, vai ter R$1 milhão somados, que é a garantia global. Se você passa de R$1 milhão, você nesse caso já não está mais garantido, tá? Mesmo que a última instituição tenha menos de 250 mil. Então, 250 mil
por banco em até 4 instituições bancárias, que vai totalizar R$ 1 milhão. E lembrando que se hoje, em 2025, uma instituição bancária que você tenha conta quebrar, você fica com 750 mil restantes. Mas se nos próximos 4 anos, nenhuma instituição mais quebrou, aí o teu limite, ele volta para 1 milhão, tá? Então o limite vai se renovando de 250 mil de 4 em 4 anos. Então, o primeiro ponto, não coloque todo o seu dinheiro em um único banco, nem em um único conglomerado financeiro. Sempre verifique a solidez do banco, tenha o conhecimento necessário para fazer toda essa avaliação. E aí, se você não tem esse conhecimento necessário, o jeito correto é aqui embaixo no link da descrição, que você vai ter acesso à nossa escola de investimentos, que eu te ensino todo passo a passo para você conseguir CDBs como esses aqui que eu tenho em carteira, pagando 120, 125, 130% do CDI, de bons emissores, garantido pelo FGC, mas de bons emissores. E claro, você sabendo o que está fazendo com o seu dinheiro, analisando a solidez de um banco para você não colocar seu dinheiro em ciladas. Então, se você quiser aprender a encontrar títulos como esse aqui, com boa rentabilidade, garantido pelo FGC, de bons emissores, toca aqui embaixo no link da descrição, que dentro da nossa escola te ensino todo passo a passo para você montar uma carteira diversificada com bom retorno por longo prazo. No final do dia, essas mudanças vêm para ajudar o sistema financeiro nacional e dar mais segurança para o investidor. Agora eu quero saber de você. Você tem algum CDB do Banco Master ou de banco arriscado, ou até mesmo já precisou usar a garantia? Bota aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante para continuar produzindo mais conteúdo como esse. Espero que vocês tenham gostado. É só o começo. Encontro vocês no próximo vídeo.